Deixa eu fechar aqui. Vamos lá então, pessoal. O que eu separei para hoje? A gente vai falar de biotecnologia e genética. Então, segundo as tendências dos últimos 5 anos do Enem, a gente tem uma tendência cada vez maior deles cobrarem mais genética molecular do que genética mendeliana. Eu até vou finalizar com genética mendeliana. Fiz alguns exercícios lá na lista para vocês, tá? E qualquer coisa a gente resolve depois lá. Mas o foco principal da aula de hoje é o que o Enem mais está cobrando, tá? Biotecnologia e genética molecular são os enfoques principais dessa aula, tá bom? Então, nós vamos começar com as estruturas, vamos relembrar tudo que o Enem gosta de saber do DNA. Então, aqui a gente tem que lembrar da estrutura do DNA, da sequência que vai formar essa molécula. Então, o DNA, ele é uma molécula de fita dupla, tá? Podendo ser de fita simples em alguns vírus, tá? Mas daí é a exceção da exceção. Isso é o normal, ok? E essa fita dupla é feita de nucleotídeos. Então, eu preciso lembrar que cada nucleotídeo é composto por um fosfato, um açúcar, que é uma pentose, um açúcar de 5 carbonos, e uma base nitrogenada, certo? Então, lembrando que as bases nitrogenadas são adenina, timina, citosina e guanina, certo? As bases exclusivas do DNA, tá? Estamos falando só do DNA. E que, como o DNA é de fita dupla, pessoal, a porcentagem de adenina sempre vai ser igual à porcentagem de timina. E a porcentagem de citosina numa molécula de DNA sempre igual à porcentagem de guanina, tá? Então, aquela velha história, vocês vão fazer um exercício lá, que é bem batido, cai em diversas provas, né, sobre achar as quantidades de DNA quando eu dou uma só. Por exemplo, eu dou para vocês uma quantidade de 30% de adenina. 30% de adenina. Quanto é que eu vou ter das outras bases? Se eu tenho 30 de adenina, eu vou ter que ter também 30 de timina. 30 de adenina, 30 de timina, certo? E vai sobrar quanto para citosina e guanina? Vai sobrar 40, né? Porque eu já tenho 60%, esqueci de pôr porcentagem aqui. Então, vai sobrar 40. Então, vai ser 20 de citosina e 20 de guanina, certo? Então, essa ideia sempre importante, isso é válido só para o DNA, nunca para o RNA, porque o DNA é feito, então, de duas cadeias, tá? Ligadas pelas bases nitrogenadas e pelos grupos fosfato e pentose. Essas ligações aqui, ó, entre as bases nitrogenadas, entre a adenina e a timina, são ligações de hidrogênio. Ligações intermoleculares extremamente fortes, né? Sendo que a adenina e a timina faz 2 ligações aqui, e a citosina e a guanina faz 3 ligações aqui, tá? Isso é regra, você tem que saber isso. Eu já vou te mostrar como é que o Enem cobrou essa parte de ligações aqui, tá? Então, ó, citosina de um lado, guanina do outro lado, 3 ligações aqui, tá? Só que lembrem que não são só essas ligações, a gente tem entre o grupo fosfato e a pentose, ó, a gente tem essas ligações aqui, ó. Essas ligações laterais aqui são as ligações fosfodiéster, tá? Essa o Enem nunca cobrou, mas só para você se lembrar que os nucleotídeos se ligam pelas bases, tá? Por ligações de hidrogênio, e essas aqui são ligações que a gente chama de fosfodiéster, tá? Ligações fosfodiéster, beleza? Então, lembrem-se que o processo de duplicação do DNA,
ele vai acontecer de forma semi-conservativa. A gente tem que, para o DNA se duplicar, a gente tem que quebrar as ligações de hidrogênio, tá? Então, a gente vai ter que ter uma enzima que quebre essas ligações de hidrogênio. Que enzima que quebra as ligações de hidrogênio do DNA para ele se replicar? A enzima que faz essa quebra aqui chama-se helicase. A helicase faz a quebra do DNA. Para quê? Só quando ele vai se duplicar. E quando que o DNA tem que se duplicar, pessoal? O DNA tem que se duplicar cada vez que a célula for se dividir. Então, esse processo de duplicação do DNA, só se a célula for se dividir, ok? Se não, o DNA só vai fazer RNA e fazer proteína, tá? Depois que o DNA, que a fita é aberta, vai vir a segunda enzima. Qual é a segunda enzima que atua no processo de replicação do DNA? Vai ser a DNA polimerase. A DNA polimerase vai atuar depois da helicase, encaixando novos nucleotídeos, tá? Vocês perceberam também que as fitas, elas são antiparalelas, não são paralelas. Vocês perceberam aqui na imagem que os nucleotídeos se encaixam de ponta cabeça? Tá? Então, ó, ampliando aqui para vocês, ó. Olha, dá uma olhada aqui, você tem que lembrar que a pentose, né, tá de ponta cabeça e o fosfato tá aqui, tá? Por isso que as fitas, eu não posso afirmar que as fitas são paralelas, elas são antiparalelas. E a replicação é um processo semi-conservativo. Isso também o Enem já pediu, é um conceito que ele quer que você saiba, tá? Que quando, então, o DNA vai se replicar, eu vou abrir as fitas e vou ter um processo, vamos escrever aqui, vou ter uma replicação semi-conservativa. Por que semi-conservativa? Porque vai conservar as moléculas, metade de cada uma das moléculas que vão servir de molde, tá? Para a síntese do DNA, ok? Dúvidas até aqui, pessoal? Tudo certo? Então, dá uma olhada nessa questão que eu separei aqui para gente, de 2017. Essa reação, eu já estava começando a ler a questão. Essa questão eu gosto dela porque ela já vai dar uma introdução para uma técnica de biotecnologia, que é o PCR, tá? Essa reação, oh meu Deus, essa questão fala o seguinte: a reação em cadeia da polimerase. O que é a polimerase? É a DNA polimerase, só que chamada de PCR, reação em cadeia da polimerase. Isso é uma forma, gente, de duplicar o DNA em laboratório, tá? Espera só um minuto. Temos um problema aqui com o... Ai, a Dani tá lá no grupo. Espera aí. Deixa eu gravar um áudio, né, que é melhor aqui. Ô, gente, vocês têm que entrar no grupo exclusivo. Eu não posso pôr o link aqui. Esse grupo é aberto, lembram? Tá? Deixa eu colocar o link aqui para ela. Peraí. Não, não consigo. Eu quero, Cá, se tu conseguir. Quero sim. Obrigada, Mori. Tá, continuando aqui então, gente. A reação em cadeia da polimerase é uma técnica de biologia molecular que permite a replicação in vitro do DNA.
tá? Então, com essa técnica, a gente consegue duplicar DNA em laboratório para fazer diversos estudos, para fazer manipulação genética, ok? Essa técnica surgiu na década de 80 e permitiu avanços científicos em todas as áreas da investigação genômica, tá? Bom, vou resumir aqui a questão para vocês. A pergunta a pergunta não, desculpa, deixa eu vir aqui para o final, ó. Inicialmente, para que o DNA possa ser replicado, a dupla hélice precisa ser totalmente desnaturada pelo aumento da temperatura. Então, nessa técnica, eles não usam a helicase, eles usam um aumento de temperatura para desenrolar a fita, que é o papel da helicase. Para isso, como eles aumentam a temperatura, ó, quando são desfeitas as ligações de hidrogênio. Então, por aquecimento, quebra-se, é desfeito a ligação de hidrogênio, tá? Qual dos seguintes segmentos de DNA será o primeiro a desnaturar? Então, qual a ideia dessa questão, pessoal? Você tinha que saber o número de ligações entre A e T e C e G. Então, quem que vai ser o primeiro a desnaturar? Quem tiver o menor número de ligações de hidrogênio. Concordam? Quanto menos ligações de hidrogênio, desnatura mais rápido. Então, você tem que achar o trecho que tenha menos ligações de hidrogênio. Quando que você tem menos ligação de hidrogênio? Entre A e T. Então, qual desses trechos que eu tenho mais A e T? É isso que eu vou procurar, tá? Ó, no primeiro trecho, eu só tenho 2. No segundo, na letra B, eu tenho 1, 2, 3. Na letra C, eu tenho, ó, 2, mais 2, mais 2. Aqui eu tenho 6, tá? A Dani entrou. Depois eu tenho 3 aqui, ó. E aqui nesse último eu tenho 2 e 2. Então, tem que ser esse trecho aqui, ó, que tem 6 ligações. Ok, pessoal? Então, perceberam que eles podem pedir para vocês, se ele podia fazer a pergunta ao contrário. Qual trecho ia demorar mais para desnaturar, né? Então, essa é a ideia do número de ligações de hidrogênio entre as bases, beleza? Então, essa é uma das coisas que eles podem te perguntar. Lembrando também que essa duplicação do DNA, só trazendo um pouquinho para a citologia, né? Então, como eu falei para vocês, ela acontece no período S da intérfase, lá quando a célula está se preparando para se dividir, tanto na mitose quanto na meiose, certo? Então, o Enem não é muito de cobrar mitose e meiose, mas ele pode te cobrar em que momentos que eu posso ter mutações do DNA. Em que momentos que eu posso ter mutações do DNA? Eu posso ter mutações no DNA quando for se duplicar, porque os erros, as mutações gênicas, são quando no lugar da adenina, por exemplo, eu coloco uma timina, no lugar da adenina, coloco uma citosina, tá? Isso são as mutações gênicas, que podem alterar a receita do gene, tá? Então, agora, coloquei aqui essa imagem, pessoal, para vocês lembrarem comigo que o DNA que a gente acabou de ver, essa molécula de fita dupla que a gente acabou de ver, ele vai se enrolando. Ele não fica disposto dessa forma. Ele só vai se abrir dessa forma quando ele for se replicar ou quando ele for transcrito para fazer RNA. Então, vocês estão vendo que o DNA, ó, ele vai se enrolando, se enrolando, se enrolando em torno de si mesmo e em torno dessas bolotas aqui. E esse DNA altamente enrolado em torno dessas bolas aqui, essas bolas são as estonas, tá? Essas estonas são proteínas, ok? Então, ó, essas estonas aqui são proteínas que auxiliam o DNA a se compactar, a se enrolar, ok? Então, quando o DNA precisa ser replicado, ele vai desenrolar totalmente, a helicase vai desenrolando tudo, né? Ou a temperatura, como a gente acabou de ver.
Agora, quando o DNA vai sofrer transcrição, quando vai fazer um RNA para ler só um pedacinho, eu vou desenrolar só um pedacinho do DNA, ok? Então, a gente sabe que o DNA, ele fica enrolado constantemente no núcleo da célula, né? Só vai desenrolando quando precisa, para compactar. Então, por isso, a gente tem o DNA enrolado nessas estonas, ó, cada vez mais enrolado, chegando a ficar nesse formato aqui. O DNA totalmente enrolado nas estonas, nesse formato aqui, como é que eu chamo ele? Eu chamo de cromatina, ok? E essa cromatina que a gente tem no núcleo da célula, que é quando essa célula está em interfase, tanto em G1 quanto em G2, tá? E é nesse momento, então, que a gente vai ter essa tradução, essa transcrição do DNA, fazer RNA e fazer a proteína. Só que, para isso acontecer, o DNA tem que ser desenrolado, né? E para o DNA ser desenrolado, ele tem que permitir isso. Então, para isso, pessoal, aqui eu quero fazer o link com a epigenética. A epigenética, então. Oi, Fabiano, boa noite. Que bom que você conseguiu chegar. A Dani também, né, Dani? Boa noite, desculpa, que bom que você conseguiu chegar. Então, a epigenética, pessoal, é o que trabalha com a modificação química do DNA quando ele está enrolado na forma de cromatina, tá? Então, o que quer dizer epigenética? Acima da genética, acima da receita. Gene, receita, genética, receita das suas proteínas. É a tua receita, né? Para fazer as tuas proteínas. Então, oi, Elias, pode falar. Só abre o microfone, por favor. Tá. Professora, os tubos na imagem anterior amarela é o centríolo? Ah, não, boa. Esse tubo aqui, ó, você tá falando? Isso. Não, isso daí faz parte da estona, Ah, tá. É que é tá? parecido. É parecido, é. Mas o que acontece? A região do centríolo, ela é o DNA não separado ainda, não duplicou. Então, quando o DNA duplica para formar o centríolo, né, nessa região aqui, por exemplo, ó, né, aqui estariam os centríolos, né? Aqui o DNA ele fica ligado ainda com a outra fita, então eles não duplicaram totalmente, só finaliza essa duplicação e essa separação lá na divisão celular, tá? Mas voltando aqui então, ó, o que eu quero mostrar para vocês, falando da epigenética, que a epigenética, então, são modificações químicas. Então, genes modificados quimicamente. Como é que eu modifico um gene quimicamente? Eu não deixo ele desenrolar para ser transcrito. Quem vai fazer a transcrição é aquela enzima chamada RNA polimerase. A RNA polimerase, quando o DNA sofre uma modificação química, ela não consegue se ligar com o DNA para desenrolar o DNA. Então, o DNA fica, ó, o DNA tá aqui, ó, tá? Enrolado nessas proteínas coloridas que vocês estão vendo na imagem, tá? E aí vocês estão vendo que eu tenho, ó, radicais químicos aqui ligados. Isso daqui é um radical metil, que é o CH3. Esse outro é um radical acetil. Então, substâncias químicas como radicais metil e acetil podem atrapalhar a leitura do DNA quando ele for sofrer o processo de transcrição e depois a tradução, tá? Então, olha só, aqui eu coloquei que o tabaco, radiação, alguns vírus podem causar essas modificações. A nossa alimentação, fatores de poluição ambiental, tá? Por isso que a gente fala que os nossos hábitos de vida, eles podem alterar, sim, o funcionamento do nosso DNA, tá? Então, não necessariamente causando mutações. Oi, Dani.
Então, Karine, eu tenho uma dúvida. Por exemplo, o fenótipo não tem a ver com a epigenética ou tem Total, alguma relação? total, boa Total, pergunta. né? O fenótipo é a expressão do teu genótipo. Para o teu genótipo se expressar, para o teu gene se expressar, ele tem que ser transcrito e traduzido. Perfeito? Então, se aí o fenótipo é a expressão disso mais a ação do meio. Então, a epigenética nada mais é do que a ação do meio nesse DNA, mostrando que o meio pode interferir nisso, tá? O que você falou, Ká? Deixa eu ver que a Karine não pode falar, gente. Ela tá que ela não se aguenta. Ah lá, foi depois que eu falei isso que a bicha começou a treinar. Isso mesmo, Karine, porque o nosso sedentarismo, os nossos hábitos de vida, eles vão ajudando, né, a gente produzir radicais livres, a gente não produzir radicais livres, na verdade, a gente produzir substâncias que combatem, né, esses fatores que podem alterar o nosso DNA, tá? Ah lá, a Dani falando que emagreceu pra caramba, olha só. Então, essas modificações químicas, essas ligações químicas que acontecem no nosso DNA, elas podem ser herdadas. Então, eu já vou mostrar para vocês que o Enem cobrou tudo isso que eu acabei de falar de algumas formas diferentes, tá? Então, vamos dar uma olhada aqui, ó, como é que acontece a metilação do DNA. A metilação do DNA, ela pode acontecer numa citosina, tá? Então, aqui vocês estão vendo a citosina normal e a citosina, ó, metilada. Então, acrescentamos um radical metil. O que acontece se eu se eu acrescentar um radical metil? A RNA polimerase não consegue se ligar. Então, quando eu coloco um radical metil, ó, isso daqui está representando os radicais metil, esse gene fica inativo. Então, a gente diz que a metilação das citosinas no DNA, tá? Elas inativam um gene. Inativando esse gene não funciona. Ele não sintetiza a proteína que é para sintetizar. Então, a gente tem muitas doenças que acontecem por metilação do DNA, tá? Às vezes a gente acha que é por mutação gênica, e não, nem sempre, tá? Então, é isso que o Enem cobrou de vocês. Uma das coisas foi algumas diferenças, algumas doenças, algumas não sínteses proteicas, né? Nem sempre são causadas por alterações genéticas no DNA, por mutações genéticas. Nesse caso, essas alterações podem ser químicas, tá? Inativando alguns genes, ou às vezes até ativando outros genes. Por exemplo, ó, eu coloquei aqui para vocês que a acetilação de histonas, que são as proteínas onde o DNA se enrola, elas ativam genes, tá? Então, por exemplo, ó, isso daqui é uma acetilação. Isso daqui ajuda a desenrolar o DNA, né? A metilação pode inativar ou ativar, dependendo da onde ela vai acontecer. Como eu falei para vocês, a metilação, ela ativa genes ou ela inativa genes. Aí eu vou ter que avaliar. Óbvio que você não tem que saber isso, mas você tem que saber que essas alterações químicas podem ativar ou inativar genes, tá? Aparecida pode falar. Será que ela escreveu? Não estou ouvindo. O computador dela trava às vezes. Ah, Ela não consegue tadinha. responder. Tá. Daqui a pouco ela fala. Tá, qualquer coisa ela escreve. Olha só, essa questão do Enem de 2020. Fenômenos epigenéticos levam a modificações do DNA e das histonas, tá? Então, que influenciam o remodelamento da cromatina. Então, entenda que é deixar enrolado ou desenrolar. Se desenrolar, ativa o gene. Por que ativa? Porque aí faz RNA que faz proteína, tá?
consequentemente, a disponibilização ou não dos genes para transcrição, tá? Esses fenômenos atuam no quê? Que fenômenos? Esse fenômeno da epigenética. Atua no quê, pessoal? Qual das alternativas que vai responder o comando da questão? Esse fenômeno atua na regulação da expressão gênica. O que é a expressão gênica? É a tradução, é a transcrição e a tradução. Um gene, para ele se expressar, ele primeiro, na expressão gênica, primeiro eu tenho que ter o RNA mensageiro, que é a transcrição, e depois, em segundo, eu tenho que ter a proteína sendo fabricada. Pronto, aí eu tive a expressão do gene sendo realizada. Perfeito? Tá? Já é essa alternativa, mas vamos ver por que as outras não são. A epigenética altera a sequência de bases? Não. Para alterar a sequência de bases, teria que ser uma mutação gênica. Correção de mutações? Também não corrige a mutação. Associação aos ribossomos? Nada a ver. Alteração na sequência de aminoácidos da histona. Não é isso que acontece com a histona, tá? Não altera os aminoácidos. Tem ligação química ou de metil ou de acetil na histona, ok? Uma outra coisa que o Enem já perguntou em 2016 foi também relacionado à epigenética, mas ele queria saber se essas alterações poderiam... Não, ele queria saber, não. Ele afirmava que essas alterações químicas no DNA podem ser herdadas e que essa ideia de alterações no DNA serem herdadas remete a qual pensador evolutivo? E aí tinha lá nas alternativas. Remete a quem, pessoal? A ideia de transmissão de características adquiridas? Lamarck. Lamarck, tá? Muito bem, tá? A Dani está colocando que a epigenética está sendo muito falada agora. Com certeza, Dani. Tá? Então, as pessoas ainda acham que as alterações no nosso fenótipo, tá? Podem ser só por alterações genéticas, né? Mutações gênicas, não. Pode ser por alterações epigenéticas, tá? Então, alimentação, atividade física, tudo que a gente falou que pode fazer bem para o nosso corpo, protege os nossos genes, protege o nosso DNA, tá? Então, isso é bastante cobrado, vai continuar aparecendo, ok? Oi, Aparecida, pode falar. Tinha travado mesmo meu computador. Tadinha, mas diga. As estonas são proteínas onde o DNA se enrola. Deixa eu voltar lá na imagem para você ver, ó. Essas aqui são as estonas, ó. Essas bolas vermelhas que você está vendo aqui. Essa bola vermelha aqui, mais esse rabinho amarelo aqui. Tudo isso é uma estona. Lembrando que as estonas só existem em células eucarióticas. Bactéria não tem estona, tá? Tá, ok, muito obrigada. Imagina. Tá. Oi. Desculpa, só relembra rapidinho na cromatina que o DNA não consegue ser lido ainda, né? Não, na cromatina, Fá, ele tá apto a ser lido se ele puder ser desenrolado. Desenrolado, isso. Isso. Aí, quando a cromatina, ela pode ser classificada em eucromatina, quando ela é fácil, quando ela pode ser desenrolada. E classificada como heterocromatina, quando ela está condensada, quando o gene está inativado. Mas dependendo da célula, isso pode desenrolar, entendeu? Show, cara, obrigado, era isso mesmo. Nada. Amanda, pode falar. Oi, prof, boa noite. Boa noite. Professora, deixa eu te perguntar, eu não entendi direito, não ficou claro o que é epigenética. Eu entendi por cima, mas o conceito, assim, não ficou muito claro para mim. Tá bom. Então, vamos lá, deixa eu explicar de uma outra forma. Qual que é o conceito de genética?
Genética é a sequência dos teus genes que sintetizam as tuas proteínas e dão as tuas características, certo? Vocês aprenderam que a genética, ela depende muito da influência do ambiente para o fenótipo ser traduzido, né? Que é exatamente, vou linkar agora com isso aqui, ó. Você tem um DNA, esse DNA tem uma receita, né? Essa receita aqui representa para mim um gene. Por que que eu sei que isso daqui representa para mim um gene? Porque você está vendo que isso vira um RNA mensageiro e vira uma proteína, tá? Isso é a famosa genética que a gente tem, que são as receitas para sintetizar proteínas, ok? Só que não adianta nada tu ter receitas que não são lidas, né? E claro que em cada célula do nosso corpo, a gente vai ativando alguns genes ou inativando outros genes, tá? Como que eu inativo alguns genes? Eu não deixo ele virar, eu não deixo ele ser lido, eu não deixo ele virar RNA mensageiro, ok? Para isso, ele precisa ficar enrolado lá nas estonas. Então, eu tenho que ter uma página, né? Imagina que isso seja uma página de livro, essa página tá colada, não consigo abrir essa página, ok? E para eu deixar essa página fechada, eu tenho a ligação química de algumas substâncias, como metil ou acetil. Esses radicais químicos que bloqueiam a abertura do DNA, ou não, né? Isso é a epigenética, que são moléculas que interferem na ação do gene. Então, a epigenética, por isso que a gente fala, ela está acima do gene. Ela vai regular a expressão do gene. Ela vai dizer se aquele gene pode ser aberto ou não, se aquele gene fica enrolado ali. Não sei se melhorou? Melhorou. Obrigada. De nada. Daqui a pouco a gente vai vendo outros exemplos, tá? Tá bom, então obrigada. seria como se eu tivesse, por exemplo, o gene para ter olhos azuis, só que a genética fala sobre esses meus olhos azuis, mas é a epigenética que vai fazer eu ter ou não, né? Exatamente. Entendi. Exatamente, para esse gene se manifestar ou não. Então, vamos falar aquele exemplo da Angelina Jolie, que é clássico, né? Não sei se todos já ouviram Sim. falar. Que a Angelina Jolie, ela teve a mãe e a avó que morreram de câncer de mama. Então, depois que ela teve, ela estava preocupada se ela também teria essa genética, né? Então, ela fez, na época, um mapeamento do DNA dela. E o médico falou, olha, você tem o gene para desenvolver, você tem esse gene aqui que ele está alterado, então ela tem uma mutação no DNA para a produção da glândula mamária. Só que aquele gene que ela tem estava metilado. Ou seja, está funcionando esse gene? Não, está inativado, tá? E aí, o médico falou para ela, só que pode ser que com o passar do tempo, essa ligação química se desfaça. Esse radical metil saia daqui e esse gene se expresse e você desenvolva o câncer. Entenderam? Então, e isso é uma coisa que normalmente vem com a idade ou com os hábitos de vida, que a gente já falou, essa é uma ligação química. Aí, o que que ela falou? Eu não vou depender de uma merda de uma ligação metil aqui para eu ter câncer ou não ter. Já que eu tenho o gene, o que que ela fez? Retirou a glândula mamária. Que aí o gene não vai se expressar, porque esse gene só se expressaria na mama, entenderam? Tá? Então, porque a gente tem uma especialização dos tecidos, né? Toda essa especialização que acontece nas nossas células são genes inativados que a gente tem, tá? Então, tudo isso é alteração química, e todas essas alterações químicas no DNA fazem parte da epigenética, tá? Deixa eu ver as perguntinhas. Oi, Dani, pode falar. Aí, no caso da Angelina Jolie, ela tirou as duas, a parte Sim, mamária, tem que ser. mas aí ela Sim. fez silicone? Ah, sim, né?
Óbvio, tá. né? Ficou mais linda ainda. Oi, Amanda, pode falar. Prof, só mais uma curiosidade. Claro. Existem alguns genes que eles não podem ser modificados, ou não. Por exemplo, seu olho é azul. Não vai Tá. ter alguma coisa que vai fazer mudar, assim. Então, meio que funciona para alguns casos e outros não. Não sei se eu entendi Entendi. direito. Sim, sim. Então, o que acontece é que, assim, tem genes que são mais suscetíveis a modificações do que outros, tá? Então, existem genes mais estáveis e genes menos estáveis. O do olho é muito difícil você ter uma despigmentação do olho, né? Como você mencionou, o Fabiano mencionou, mas, por exemplo, a gente pode ter genes de despigmentação de pele, por exemplo, o vitiligo. O vitiligo, que vai da produção de melanina, é quando você tem algumas áreas que vão sofrendo despigmentação, né? Então, tem um componente. Tem, por exemplo, deixa eu pensar, algumas doenças autoimunes que a gente pode desenvolver são genes que às vezes são ativados ou desativados, tá? Então, claro que eu tenho genes mais protegidos quimicamente e os genes menos protegidos, que são os genes que precisam, às vezes, se ativar ou desativar em vários lugares do nosso corpo, entendeu? Tá? Deixa eu ver Obrigada. as perguntinhas aqui, gente. A Sabrina, falando da medicina, exatamente. A Sara perguntando: isso tem a ver com a enzima de restrição também? A expressão gênica se manifestar ou não? Não, Sara. A enzima de restrição, ela é extraída de bactérias, ela é totalmente artificial. Então, eu tenho só as bactérias produzem essas enzimas e eu posso tirar da bactéria para cortar o DNA. Mas aí eu estou trabalhando na segunda parte da aula aqui, biotecnologia, tá? Daqui a pouco a gente fala disso. Paloma, já vi algumas séries americanas que esse mapeamento é bem famoso de fazerem, principalmente pessoas novas que tiveram pais com câncer e aí decidiram pelo exame cedo, né? E aí já faria a remoção da mama. Perfeito, é isso mesmo, Paloma. Esse é o futuro da medicina, né, gente? Cada um de nós ir para o médico com seu mapeamento genético já, tá? Essa é a medicina do futuro que a gente tem, né? Tá começando a ficar mais acessível, verdade, Fá. O Elias falando do cabelo branco, boa, bom exemplo, Elias. O cabelo branco vai acontecendo isso também, é um gene que se modifica com muita facilidade, é dessa parte epigenética também, tá? O Fabiano, não quero saber, quero meus olhos azuis. Fabiano, laser. A gente pode aplicar um laser na tua íris para despigmentar tudo. Não sei se você vai enxergar depois, mas a gente te deixa com olho azul. Tudo certo. Tá? Mas esse do cabelo branco é um dos mais comuns, tá? Que a gente pode ter. E tem algumas ideias já, estudando mais isso, para a gente evitar isso com alguns alimentos, com alguns nutrientes, né? É uma área nova da medicina também, que os dermatologistas estão começando a trabalhar, né? Eu vou deixar para vocês, que vão ser todos médicos aí, quer dizer, pelo menos a grande maioria aqui do curso. Aí depois vocês vêm tratar os meu cabelo branco, tá? Fica essa dica aí para vocês, tá? Lá, o Elias acha legal ser, né, de olho escuro, isso aí. A gente tem que ser diferente. Queridos, então olha só, vamos dar continuidade. O gratuito vitalício, adorei, Karine, vou cobrar, hein? Vou lá pro Nordeste para tu me atender. Então, lembrando dessa receitinha aqui, DNA faz RNA que faz proteína, tá? Lembrando da nossa linda tabela do código genético, eu fiz até um Reels dessa semana aí, falando disso aqui, né, que é bem importante a gente lembrar que o código genético, ele não pode ser modificado, o código genético, ele é uma tabela. Eu costumo dizer que o código genético é tão importante para a biologia quanto a tabela periódica é para a química, tá? E é uma tabela que tem que ser consultada, né? Então, lembrando que esse código, ele é degenerado, né? Mas o Enem, ele vai te dar algumas propriedades desse código para você trabalhar com ela,
Por exemplo, a questão que eu vou mostrar agora, ele falava dos códons de término, tá? Códon de término significa que vai acabar a proteína. Então, vai parar de ler a receita, né? Então, olha só, essa questão aqui de 2021. A sequência de nucleotídeos do RNA mensageiro presentes no gene de um fungo, constituída de 7 códons. Vamos lembrar o que é códon? Tá? Códon é uma sequência de 3 bases nitrogenadas que vão gerar um aminoácido, tá? Então, isso é um códon que gera um aminoácido, ok? E aí, ele está trazendo para a gente 7 códons, ó. Tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ok? 7 códons, então, 3 vezes 7, 21, eu tenho 21 bases nitrogenadas aqui. Como eu tenho uracila, né, é do RNA mensageiro, lembra que a uracila entra no lugar da timina, tá, no processo de transcrição. E aí pergunta se pesquisadores submeteram a sequência a mutações independentes. Opa! Mutações independentes. Sabe-se que os códons AUG, UAG e UAA são terminais, ou seja, indicam a interrupção da tradução. Então, vai parar a síntese proteica, ok? E aí ele fala, qual mutação produzirá a menor proteína? E aí ele me dá algumas opções, olha só. O que eu tenho que pensar aqui? Para eu ter a menor proteína, tá? Eu tenho que parar o quanto antes a tradução, correto? Então, eu tenho que pensar nesses códons aqui de parada, tá? Vocês estão olhando que aqui eu tenho um códon de parada. Então, a proteína sem a mutação, ela teria quantos aminoácidos? Ó, isso daqui geraria um aminoácido ligado a outro aminoácido, a outro, a outro, a outro, a outro. E aqui não entraria nada. Acabou. Então, o normal seria 1, 2, 3, 4, 5, 6. Uma proteína com 6 aminoácidos. Eu quero menor do que isso, ok? Então, ó. Letra A, deleção do G no códon 3. Vamos lá. Vou fazer a deleção do G aqui no códon 3. Se eu fizer a deleção do G, o que acontece? Eu altero tudo daqui para frente. Então, vai ficar UC, AU, GUA, GUU e o último que não dá para ler, que é AG. Pergunto para vocês, formou algum desses códons? UAG, vamos procurar. Temos aqui UAG, ó, UC, AU, GUA, não. GUU, também não. E UAA, vamos ver se teria algum UAA. UAA, não também, tá? Então, aqui não deu nada, tá? Essa mutação, essa deleção aqui não boa, não boa. Substituição de C por U no códon 4. Códon 4, vou tirar o C e vou colocar um U. Vai ficar, portanto, UAA. Olha aí, ó. UAA, códon de término. Então, agora, com isso, eu ficaria com uma proteína, ó, 1, 2, 3 aminoácidos aqui. 1, 2, 3. Show. Vamos ver se tem alguma menor do que essa. Por enquanto, essa daqui tá top. G por C no códon 6. Gente, se eu mexer no códon 6, eu vou alterar só esse aqui, né? Então, já não faria sentido para mim. Mas vamos dar uma olhada. G por C. Então, eu ficaria aqui C. A, C, U. Não muda nada, tá? A por G no códon 7. A por G aqui no códon 7. Aí a proteína fica maior ainda, porque não vai parar, tá? Deleção dos primeiros nucleotídeos no códon 5.
Vamos ver. Se eu deletar aqui os primeiros nucleotídeos, os 2 primeiros do códon 5, ó, eu altero para cá. Aí eu vou ter UAG, UA. Eu até vou ter... Ah, não. Nem vou ter códon de término, ó. UAG, beleza. Eu teria aqui um término aqui, tá? Só que aí eu ficaria com 4 aminoácidos. E a menor proteína que eu consegui foi com 3 aminoácidos, tá? Então, a que responde melhor ao comando da questão é a letra B de bola. Tudo bem? Entendido, pessoal? Show de bola. Tudo certo. Bom, agora eu preciso falar de uma coisa que talvez a galera esquece às vezes, que é a história do DNA ele se expressar no cromossomo sexual de forma diferente nas mulheres. Vocês lembram que os homens têm um cromossomo X grandão e um cromossomo X pequenininho. Por isso os homens são chamados de XY. As mulheres têm 2 grandões, o X do mesmo tamanho. Então, a gente é XX. Só que vocês têm que lembrar que a gente tem a inativação de um dos cromossomos X, tá? Então, todas nós, mulheres, fêmeas biologicamente falando, em cada célula do nosso corpo, um X está ativo e o outro não. E isso nem sempre é igual, tá? E esse X que fica inativo, esse X que a gente fala que fica inativo, é chamado de cromatina sexual ou corpúsculo de Barr, que é um cromossomo X condensado na intérfase. E aí entra a história, né, que se ele está condensado, ele não desenrola e ele não é lido, ok? Então, essa história foi descoberta por uma mulher chamada Lyon, tá? Que fez a hipótese de Lyon, que é a hipótese que é o seguinte, ó, a inativação ocorre no início do período embrionário, quando as células vão inativando, ó, um X aqui. Aqui vocês estão vendo, ó, que ele representou rosa e azul, mostrando que é um X do pai e outro X da mãe, certo? Então, nessa célula aqui, vocês estão vendo que ele inativou o X azul, que é do pai. Nessa outra célula aqui, ele já inativou, ó, o X da mãe, tá? Aqui inativou o X do pai. Então, em cada célula eu posso ativar ou inativar um dos X. Tudo bem? Onde é que eu quero chegar com isso? Quando a gente é heterozigota para uma característica, tá? Então, aí entra a genética mendeliana aqui, né? Que eu vou mostrar agora aqui para vocês nessa questão de 2017. A distrofia muscular de Duchenne é uma doença causada por uma mutação em um gene localizado no cromossomo X. Pesquisadores estudaram uma família na qual gêmeas monozigóticas eram portadoras de um alelo mutante recessivo para esse gene, ou seja, elas eram heterozigóticas. Como que eu sou heterozigótica para um gene recessivo, pessoal? Para uma herança sexual, eu vou ser X-azão, X-azinho, ok? Que é isso que ele está falando aqui. Elas são gêmeas idênticas, tá? Então, as duas são iguais. O interessante é que uma das gêmeas apresentava o fenótipo relacionado ao alelo mutante, isto é, distrofia muscular de Duchenne, enquanto a sua irmã apresentava o fenótipo normal. E elas são idênticas. Como é que eu explico isso? Pela cromatina sexual. Qual X que está ativo em cada uma das irmãs, entenderam? A diferença na manifestação da distrofia entre as gêmeas pode ser explicada pela. Então, ó,
Vamos para os itens. Dominância incompleta do alelo mutante. Isso tá falso porque ele já falou no enunciado para mim que o gene é recessivo. Quando eu tenho dominante e recessivo, eu não tenho uma dominância incompleta, né? Eu tenho um dominante e um recessivo, é uma dominância completa, tá? Falha na separação dos cromossomos. Não, isso seria uma mutação cromossômica, tá? E que nós vamos ver já já. Recombinação cromossômica em uma divisão celular embrionária anterior à separação dos dois embriões. Não é isso, tá? Inativação aleatória de um dos cromossomos X. Aí sim. Em fase posterior à divisão que resulta nos embriões. Exatamente. Então, a ideia é o seguinte: as gêmeas, elas são idênticas, né? Então, eu tenho, ó, uma irmã aqui, XAzão, XAzinho, né? Uma das meninas aqui e a outra menina aqui, X... Opa, deixa eu fazer maior isso aqui, senão vocês não vão enxergar, peraí. Vamos fazer assim, ó. Uma das meninas, XAzão, XAzinho, a outra gêmea também é igual, XAzão, XAzinho. Só que o que aconteceu em cada uma delas? Nessa daqui, esse aqui inativou, ficou enrolado. E nessa daqui, esse daqui inativou. Portanto, quem é doente aqui? Essa daqui. Essa daqui tem a doença. Porque o alelo recessivo, ó, tá ativo. Sozinho. Tá? E aqui, o alelo, aqui ela é normal, ó. Deu para entender a ideia? Então, em fase posterior à divisão dos embriões. Letra D. Letra E. Se deve à origem paterna do cromossomo portador. Não, não é nada disso. Belezinha? Então, isso é também algo que pode estar aparecendo para vocês nas heranças sexuais. Quando ele não fala nada de cromatina sexual numa herança sexual, você deleta, tá? Por exemplo, daltonismo. Eu não vou falar de cromatina sexual. Para a mulher ser daltônica, né? Só se ela for XDzinho, XDzinho. A não ser que ele fale um exemplo desse, né? Gêmeas idênticas, aonde uma é daltônica e outra não, tá? Aí, essa é a ideia que a gente tem que pensar, ok? O Fá falou que não lembrava e ele tá perguntando, Cá, existe a possibilidade de os dois ficarem ativos? Como assim, Fá? Dos dois sexuais ficarem ativos? Isso. Não. Não, né? Isso Não. geraria alguma anomalia. Boa. Tá. Aí né? geraria alguma anomalia, tá? Mas tem registro disso? Isso existe? Só se a mulher tiver, se ela for triplo X, Ah, sim. Essa daí eu já entendeu? vi. Porque aí a mulher vai ter 3X, mas sempre um dos X está inativo, Tranquilo. tá? E aí é síndrome do triplo X que a gente fala, né? Isso, a superfêmea, exatamente. Quando um homem é Klinefelter, tá? Que ele vai ser, já aproveitando, quando ele é XXY, é um homem com cromatina sexual, tá? E esse exame da cromatina sexual a gente consegue ver no microscópio. Então, eles raspam célula da bochecha, né? E aí ampliam, e no microscópio a gente vai ver o núcleo da célula, vai ver a cromatina assim, deixa eu até fazer mais fininha. A gente vê o núcleo da célula, aí a cromatina, o DNA vai estar todo enroladinho assim, né? E vai ter uma bolinha aqui, tá? Isso daqui vai ser a cromatina sexual. Essa cromatina sexual aqui, tá? Se tiver duas cromatinas sexuais, por exemplo, no XXX, na supermulher, normalmente vai ter duas aqui, ó.
tá? Mas pode acontecer de ter 2 ativos e um inativo, né? Mas se tiver 2, com certeza é o triplo X, né? Mas o Enem não costuma fazer esse desenho assim, tá? Ele cobra mais nessa parte genética mesmo, ok? Agora, pessoal, a gente precisa entrar em biotecnologia, tá? Preciso passar rapidinho aqui pelas principais técnicas com vocês. Então, a técnica de eletroforese, o que vocês têm que saber dela? Que ela separa DNA por tamanho, tá? Então, ela usa, na verdade, ó, um campo elétrico, tá? E vai separar as moléculas em relação ao tamanho. Então, eu coloco o DNA aqui, certo? Inicialmente, tá? E aí o DNA, ele migra de acordo com o tamanho. Então, essas bandas que vocês estão vendo aqui são pedaços de DNA que migram de acordo com o campo elétrico. Então, a gente vai ter aqui embaixo os fragmentos menores e aqui em cima os maiores, tá? Então, isso é uma técnica muito utilizada para fazer os testes de DNA, né? Que o Enem gosta tanto de cobrar. Pode ser um teste de paternidade, como esse aqui, onde você tem os fragmentos da mãe, né? Os fragmentos do pai, e aí os filhos, eles têm que ter um pouquinho de cada um. Ou o fragmento do filho vem da mãe, ou veio do pai, né? Então, por exemplo, essa menina aqui, ela tem esse da mãe e esse da mãe. E ela tem esse daqui, esses 2 do pai, né? Já esse menino aqui, essa outra menina aqui, que não é filha do casal, né? Ela só tem fragmentos da mãe, ó. Ela só tem os fragmentos da mãe. Os outros dela não batem com o do pai, né? Aquela ideia de olhar. Então, olha só. Deixa eu ir para essa questão aqui primeiro, depois eu volto ali na outra imagem. Aqui a gente tem o Enem trazendo para a gente esse teste de DNA, essa eletroforese, para identificar uma genética, ó. Um pesquisador observou numa árvore um ninho de uma espécie de falcão. Apenas um filhote apresentava a coloração típica de penas de ambos os pais. Foram coletadas amostras do DNA dos pais e dos filhotes para caracterização genética dos alelos para coloração. O perfil de bandas obtidos para cada indivíduo do ninho, para os locos 1 e 2, onde se localizam os genes dessa característica, está representado na figura. Então, ó, o que ele vai querer aqui? Ele me mostrou o pai e a mãe e me mostrou os filhotes aqui, ok? E a pergunta é, qual dos filhotes, né, qual apresenta coloração típica de penas dos pais? Então, para ser igualzinho a pena do pai para esses 2 genes aqui, tem que estar igual, né? Então, olha só, o pai, ele tem esse alelo Bzão aqui, e esse alelo, e a fêmea tem o Czão. Então, para que o filhote tenha coloração igual do pai, ó, ele tem que ter Bzão e Czão. Esse daqui, beleza. O filhote 2 já não tem, só porque o filhote 2 só tem o B. O filhote 3 tem, beleza? O 3 poderia ser. O 5 também tem, o 5 poderia ser, tá? Agora, vamos olhar para o locus 2, para o outro gene. Aqui, ó, Ezão e Gzão, tá? Do pai e esse da mãe. Então, olha o filhote 1, ele tem os 2, beleza. Já o filhote 3, não. O filhote 5 só tem um deles. Então, o único que vai bater certinho com os pais em relação ao que ele me pediu é o filhote número 1, tá? Então, essa é a interpretação também, né? Quando a gente tem, o Enem pode te trazer também uma análise genética de suspeito ou de identificação, né, de DNA numa cena de crime, né? Aí, nesse caso, ó, eu vou ter
o tamanho aqui do DNA, né? A escala. O DNA encontrado na cena do crime, que é esse aqui. E aí eu tenho, por exemplo, esse daqui, que é o número 3, que bate certinho com esse aqui, né? Então, esse seria o DNA do suspeito, tá? Pode falar, Aparecida. Você poderia voltar àquela questão onde está marcado para me tirar uma foto, por favor? Isso. Toda vez eu confundia, tinha questões que eu errava. Assim, mas Tá, agora eu eu coloquei lá na lista, o arquivo dessa aula já tá lá na plataforma para vocês, também tá aqui no grupo, e na lista vai ter outras questões de DNA para vocês treinarem, tá bom? Tá? entendi. Ô, Karina, nessa outra questão não, exemplo que você estava dando na hora que eu pedi para voltar, você marcou, mas para mim tinha uma bandejinha do outro lado, no mesmo local, a do crime. Eu estou enganada. Aqui, Sim. o número Tem o 2, 3 e o 2. O 2 isso, só que o número 2, ele Sim. tem essa e essa. Então, para ser o cara do crime, tem que bater igualzinho. Porque Entendeu? no caso. Agora eu entendi. É porque no caso dos pais, que você tem que ver o do pai e o da mãe. Aí tem que ter os dois. Isso, exatamente, Agora perfeito. eu entendi. Muito Legal. obrigada. Nada. Elias, pode falar, querido. Professora, tem uma questão no Enem que eu estava fazendo a tela hoje, que falava sobre que um guri sofreu um acidente, e daí eles não conseguiram coletar o DNA, eles estão fazendo uma coleta do DNA nuclear da mitocôndria, Ah, e tá. Da daí queriam saber se es- eles vão pegar de qual parente, né? Se era do pai, ou da mãe, ou da avó. Uhum. Daí eu não sei se tu vai falar ainda, mas é que eu não entendi muito bem a lógica, caso do DNA da mitocôndria, até estava falando contigo. É porque o DNA da mitocôndria, não sei se tu lembra no momento da fecundação, que só a mitocôndria do espermatozoide, ela nunca entra no momento da fecundação, só entra o núcleo. Então, como a mitocôndria é a nossa organela, é a única organela no nosso corpo que tem DNA próprio, o DNA das nossas mitocôndrias é igualzinho à da mitocôndria da nossa mãe. Então, é sempre de linhagem materna, tá? Então, eu tenho que ver na questão, não sei se você tem as alternativas aí, Eu vou puxar aqui. tá? Mas tem que sempre vir da mãe, exatamente, Aparecida. A mitocôndria sempre vem da mãe. Então, nas heranças mitocondriais, a gente tem que olhar isso, tá? É. Isso, Aparecida, é porque vem do óvulo, exatamente, tá? Enquanto tu procura aí, eu vou andando, tá? Mas depois a gente pode falar no final da aula dela aí. Tá bom. Bom, oi, pode falar. Não, eu falei, tá bom, professora. Ah, tá. Então, gente, para a gente ir finalizando, a gente precisa falar das outras técnicas de biotecnologia. Uma das outras técnicas que a gente tem que saber diferenciar é transgenia, edição gênica, mapeamento genético, né? Que são termos que aparecem com bastante recorrência nas questões que vocês vão treinar aí, tá? Então, olha só, a transgenia é quando eu tenho transferência de genes, tá? Então, eu tenho gene de uma bactéria, por exemplo, sendo, um gene humano, tá? Um gene humano sendo transferido para o gene da bactéria. Então, quando eu falo de transgenia, eu tenho que pensar em transferência. Ui, minha caneta falhou aqui, peraí. Eu tenho que pensar em transferência de genes. De genes. E aí o Enem adora dar alguns enunciados, vocês vão ver que isso aparece já no enunciado, que ele descreve o que foi feito.
e pede para você identificar o que é aquilo ali que foi feito. Então, se ele falar que a soja, ela recebeu um gene para ficar resistente a uma praga, pronto, recebeu um gene, transgenia, tá? Agora, se a soja sofreu uma edição no gene dela, ela tirou o gene, um gene sofreu uma edição, isso não é transgenia, isso é edição gênica, eu vou modificar esse gene, tá? Agora, se eu quero tratar uma doença, tá? Tem uma pessoa que tem um gene mutante, e aí eu quero tratar essa doença. Então, tá, eu tenho um diabetes, por exemplo, que é por uma mutação gênica, e eu quero alterar, tratar esse DNA dessa pessoa. Quando eu vou tratar o DNA, eu vou fazer uma terapia gênica. Aí eu vou jogar um gene saudável ali dentro. Então, vocês têm que entender a diferença de transgenia, que é transferência de genes, terapia. Terapia significa tratamento. Então, na terapia gênica, eu vou pegar o gene e vou botar dentro de um vetor, que pode ser um vírus ou um não vírus, tá? E vou jogar esse gene dentro da célula. Então, a ideia é inserir gene saudável. Só que aí você pergunta, prof, por que isso não é transgênico? Porque o gene é um gene da espécie, eu não estou modificando, eu não estou acrescentando nada novo. Esse gene é o gene saudável da pessoa, é o gene funcionando, não é um gene mutante, é para corrigir uma mutação, tá? Isso não é transgenia, ok? Para fazer transgenia, eu teria que modificar, trazer um gene de uma espécie e colocar em outra espécie. Isso são seres transgênicos, tá? Que normalmente a gente faz em plantas ou em animais para melhorar alguma coisa, em termos de produtividade, resistência agrícola e tal, né? E a edição gênica, eu vou tentar consertar o gene, tá? Já abro para ti, Aparecido, um minutinho. A edição gênica, eu vou pegar um RNA guia, vou achar uma região defeituosa do DNA, tá? E vou tirar essa região, cortar e colocar uma cópia saudável do DNA. Então, eu mexi a edição gênica, eu tiro o gene com defeito e coloco um novo. Na terapia, eu não tiro o gene com defeito, eu só coloco um novo, tá? Parecidas, mas diferentes, ok? Pode falar, Aparecida. Ô, Karina, você falando aí, eu lembrei. Para fazer transgenia, você tem que ter um animal ou uma célula, não sei se é assim, não sei muito bem os termos específicos. Tem que ter DNA próprio. Teve uma questão do Enem, eu até errei, mas depois eu fui olhar a resposta, que era, se eu não me engano, era os vegetais, alguma coisa assim, porque eles têm DNA próprio, né? A mitocôndria, o vegetal. Porque eu pensei que era outra resposta. Aí eu vi que era porque, para fazer transgenia, tem que ter a espécie de DNA próprio. Ah, Senão você sim, não sim. consegue Eu fazer, teria né? que mexer, aham. E aí toda a planta, se eu vou fazer uma planta transgênica, eu tenho que mexer lá no zigoto, para que toda a planta tenha esse gene modificado, tá? Agora, se eu for fazer uma bactéria transgênica é mais fácil, porque a bactéria é uma célula só, né? Aí, por exemplo, a gente faz muita bactéria transgênica para produzir coisas para gente, né? Eu coloco o gene da insulina na bactéria para ela produzir insulina. Eu coloco o gene do hormônio do crescimento na bactéria, a bactéria produz o hormônio do crescimento, tá? O Elias está perguntando, tratar leucemia seria terapia gênica? Era a questão dos clones, aí ele está falando. Tá, deixa eu responder primeiro. Depende do tratamento de leucemia, tá, Elias? Que eu saiba,
Os tratamentos de leucemia que a gente tem, eles envolvem um tipo de edição gênica. Eles tentam corrigir o gene, ou eles tentam ensinar o sistema imune a se defender, tá? Mas aí eles podem fazer alguma das técnicas, vai depender, eles podem usar a terapia ou podem usar a edição, tá? Ai, minha cachorra doida. Luna! Desculpa, gente, vocês estão... Socorro. Tá, deixa... O que você perguntou, Elias? Era a questão dos clones? Ah, não sei. Então, olha só, essa questão do Enem... Ah, tá. Luna! Ô, Pamela, pega a Luna aqui. Prometeu que ia levar ela para passear 8 horas, viu? Tá vendo? Ai, pois é, eu já me passei. Uma nova revolucionária técnica foi desenvolvida para edição de genomas. Perfeito? Ó, edição de genomas, cortar. O mecanismo consiste em um sistema de reconhecimento do sítio, onde haverá mudança do gene combinado com um mecanismo de corte e reparo do DNA. Ele está descrevendo para mim a edição gênica, que é a técnica CRISPR. Assim, após o reconhecimento do local onde será realizada a edição, uma nuclease corta as 2 fitas do DNA. Uma vez cortadas, mecanismos de reparação do genoma tendem a juntar as fitas novamente, e nesse processo um pedaço de DNA pode ser removido, adicionado ou até mesmo trocado, tá? Nesse contexto de edição gênica, uma aplicação dessa técnica. Onde é que eu posso aplicar essa técnica, tá? Diagnóstico de doenças. É para diagnosticar doenças? Não. Para identificar proteínas? Também não. Rearranjar cromossomos. Modificação do código genético. Ó a pegadinha aqui. Eu não quero modificar o código genético. Código genético não é a tabela? Eu não posso modificar a tabela, tá? Então, para correção de distúrbios genéticos, aí sim. Tá? Correção de algum distúrbio genético, beleza? Tá? Aqui, por exemplo, ó, búfalos são animais rústicos, nananã, e por isso são deixados em campo sem controle reprodutivo. Por causa desse tipo de criação, a consanguinidade é favorecida, porque eles cruzam entre si, proporcionando o aparecimento de enfermidades como albinismo, defeitos, entre outros. Separar os animais de forma adequada minimizaria a ocorrência desses problemas. Qual procedimento biotecnológico prévio é recomendado nessa situação? Para eu não deixar os búfalos parentes cruzarem entre si. O que eu poderia fazer? Eu poderia fazer transgenia, terapia gênica, vacina de DNA, clonagem terapêutica ou fazer mapeamento genético. O que vocês me dizem? Mapeamento genético, né? Exatamente. É a única que encaixa. Eu tenho que ver. Essa daqui, se não me engano, foi do Enem. Não sei se foi 21 ou foi PPL, que eu achei bem tranquila, bem fácil essa, né? Então, apesar dele mencionar os outros termos aí, beleza? Bom, gente, nos encaminhando para o final. Então, agora, vamos ter que relembrar que as mutações, elas podem ser gênicas ou cromossômicas. Oi, Aparecida, pode falar. Karina, você poderia voltar na questão para me perguntar um conceito, tá? Porque toda vez eu erro. É a vacina de DNA. Eu errei uma questão dessa e a última vez que eu fiz, eu vi a resposta, mas ainda não consegui entender muito bem. Como seria? É que as vacinas, quando elas usam material genético do vírus ou da bactéria, tem que ver se ela está usando DNA ou RNA, são vacinas de DNA e RNA. Oi? Era o DNA que falava na questão. Então, vai depender não é uma regra, entendeu? Vai depender do que o enunciado fizer. Depois, no nosso atendimento, tu me mostra essa questão. Tá? Certinho. E aí eu te explico certinho dessa parte aí. Pode falar, Elias. Tá, ok, Professora, obrigada. aquela
aquela da bactéria que corta um pedacinho para fazer insulina, ela é transgenia ou edição? É transgenia. É transgenia? Tá. É transgenia. Por quê? Vamos justificar. Porque eu estou pegando um gene humano e estou colocando na bactéria. Para ser edição, eu tinha que colocar um gene da própria bactéria, sendo que essa bactéria estava com problemas, entendeu? Tá? Aí eu estaria fazendo uma edição. Então, na bactéria, o que que eu faço? Eu não tiro nenhum gene, a bactéria está normal, eu só adiciono um gene novo para ela. Um gene que não é dela. Aí é transgenia. Beleza? Então, agora, vamos finalizar com os conceitos de mutações, né? A mutação gênica é aquela alteração no DNA, tá? Alteração de adenina, timina, citosina e guanina. E a aberração cromossômica é em todo o cromossomo, tá? Então, é em todo cromossomo. Não é só num pedacinho do cromossomo, né? Porque você fala, DNA e cromossomo não é a mesma coisa? Um cromossomo é uma molécula de DNA, né? Mas quando a mutação é cromossômica, é uma alteração muito maior. Não é em um pedacinho do DNA, é em toda aquela molécula de DNA, tá? E aí ela pode ser de número ou estrutural. Se ela for de número, ela é dividida em aneuploidia ou euploidia. Quando que eu tenho uma aneuploidia? Quando eu tenho, por exemplo, menos um cromossomo ou mais um, que é a síndrome de Down, a síndrome de Turner, Klinefelter, né? Que são exemplos de aneuploidias, a triplo X que a gente falou, tá? São exemplos de aneuploidias, mais um cromossomo ou menos um cromossomo. As euploidias não ocorrem na espécie humana, tá? Então é muito difícil do Enem pedir para vocês, a não ser que ele dê o exemplo das abelhas, tá? A euploidia, por exemplo, a gente fala do zangão, que ele é haploide, fala de alguma planta tetraploide, o Enem tem toda uma questão dessa quando ele falou do café. Não sei se vocês lembram, que ele dava 2N igual a 22, aí 2N igual a 22, aí virava 4N igual a 44, exatamente, Fabiano, foi anulada essa, né, porque deu rolo lá no gabarito, mas seria um exemplo de euploidia, tá? E tem as estruturais, que é quando eu tenho a deficiência, falta um pedaço do cromossomo, ou eu tenho o cromossomo invertido, com troca de pedaços, ou eu tenho uma translocação, que seria tipo um crossing over entre cromossomos não homólogos, tá? Mas aqui não precisamos nos aprofundar nisso, porque ele cobraria só o conceito principal de vocês, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, a gente deixei uma imagem para vocês lembrarem que aqui seria uma deleção, ó, sumiu um deles, aqui seria uma duplicação, aqui seria uma inversão, trocou a ordem dos genes, ó, trocou a ordem, e a translocação é quando troca de pedaços entre cromossomos que não poderiam trocar, né? Porque vocês sabem que o crossing over é uma troca de pedaços entre cromossomos homólogos. E esses dois aqui, né, são cromossomos diferentes que estão trocando de lugar, tá? Então, são alterações também. Então, como é que o Enem cobra isso de vocês? Como essa questão aqui, que ele fala do cariótipo e tal, e que a investigação do cariótipo de uma criança de sexo masculino com alterações morfológicas verificou que ela apresentava essa fórmula aqui, 47XY mais 18, tá? Aqui a gente teria uma síndrome, né? Que é a síndrome de Edwards, tá? 47XY mais 18. E aí ele pergunta, como é que eu classifico isso? É uma alteração estrutural ou numérica, pessoal? É uma alteração numérica, tá? Do tipo euploidia, poliploidia ou aneuploidia? Aneuploidia, tá? Então, bem simples, bem direto, tá? Que é o que eles cobrariam de vocês.
que a Rafa colocou? Prof, essa mutação numérica seria, no caso, um erro na separação das cromátides durante a anáfase? Boa, Rafa. Seria um erro em... Não precisa ser necessariamente na separação das cromátides. Pode ser na anáfase 1 ou na anáfase 2, porque esses erros têm que acontecer na meiose para serem herdados, tá? Então, a gente só fala de anáfase 1 ou anáfase 2, tá? É isso que aconteceria. Uma não separação dos homólogos, anáfase 1, ou uma não separação das cromátides na anáfase 2, beleza? E aí, gente, eu separei para relembrar com vocês só uma questão de grupos sanguíneos, tá? Para a gente lembrar um pouquinho, porque quando a gente pega o Enem dos últimos tempos aí, o que ele gosta de cobrar, né? Fora esse conceito de genética e tudo mais, ou é um heredograma com probabilidade, tá? Ou identificação de herança, né? Se é uma herança dominante, recessiva, ligada ao sexo ou não, que eu pus lá para vocês treinarem, e grupos sanguíneos, tá? Que normalmente tem grande chance de aparecer. Então, lembrem que nos grupos sanguíneos, a gente tem o glicocálix, que é o açúcar da hemácia, determinando se é sangue B, se é AB, se é A ou se é O. O O é o que a gente chama de antígeno Hzão, né? Que é um tipo de açúcar basal. Vocês estão vendo, então, que, relembrando comigo, que é a membrana da hemácia, ó, é o açúcar que está na membrana que determina o nosso tipo sanguíneo, tá? Então, como que a gente tem as questões? Eu coloquei lá na lista para vocês, algumas para vocês lembrarem de quem doa para quem, né? Identificação dos tipos, tá? Aquilo ali eu acho bem tranquilo, tá? Mas se vocês tiverem dúvida naquilo ali, vocês me mandam ali no grupo que eu explico para vocês, tá? Mas eu quis trazer essa questão de 2020 aqui, porque ela mistura isso com genética de populações, tá? Para a gente relembrar aqui. Então, ele fala que uma população encontra-se em equilíbrio gênico quanto ao sistema ABO, em que 25% dos indivíduos pertencem ao grupo O, 16% ao grupo A, homozigotos, e considerando que a frequência, que P é igual à frequência de A, Q é igual à frequência de B e R igual à frequência de zinho, espera-se encontrar. Bom, ele me deu alguns dados aqui, tá? Que 25% pertencem ao grupo O. 25% são O. E aí tu tinha que lembrar, olha aqui a tabela, que quem é O é Izinho, Izinho. E que a frequência, ó, ele me deu a frequência desse Izinho, Izinho, né, que ele colocou aqui, é igual a R ao quadrado, tá? Posso substituir isso aqui. Ou seja, eu consigo achar o valor de R, se eu quiser, tá? Mas eu não sei se eu vou precisar, vamos ver o que ele vai me pedir. Ele me deu que 16% é grupo A. 16% é grupo A. O A, homozigoto, que é IA e A. Tá? Lembrem que grupos sanguíneos é um exemplo de alelos múltiplos, onde eu tenho mais de 2 alelos. Eu tenho IA e B e Izinho, né? Ele deu que a frequência do IA é P, né? Tá? Então, se a frequência do IA é P, eu sei que é P ao quadrado isso aqui. P ao quadrado é igual a 16%. Então, eu já sei que R quadrado é igual a 25%, P ao quadrado é igual a 16%. Vamos ver o que ele quer. A porcentagem de doadores compatíveis para alguém do grupo B nessa população. Então, ó que legal, a gente faz o cálculo e aí a gente já lembra de transfusão, né? Então, vamos lembrar um pouquinho aqui da tabela de transfusão para gente, né? Então, eu gosto de fazer aquele esqueminha A, B e O. Aonde semelhante sempre doa para semelhante,
certo? E entre eles, como é que funciona? O O é o que doa para todo mundo, lembra? O O é o doador universal, né? E o AB recebe de todo mundo. Então, o AB também recebe do A e recebe do B. Beleza? Então, ele quer saber quem que vai poder doar para o B. Então, o B recebe de O e recebe de B. Então, eu preciso calcular quantos são Os e quantos são Bs, tá? Então, ó, vocês estão vendo que o B aqui, o O eu já sei, né? Que eu tenho 25% de O, então eu não preciso mexer com o O, mas eu preciso saber quantos são B. Para isso, eu preciso do valor de Q e do valor de R, tá? Porque eu preciso somar tudo isso aqui. Então, olha só que interessante. A gente precisa matematicamente saber o valor de R, tá? Então, vamos lá. O valor de R quadrado, agora vocês precisam me ajudar na matemática, por favor. R quadrado é igual a 0,25. R tira a raiz, né, da 0,5. Confere, pessoal, por favor. Karine, confere? Confere, muito obrigada. Tá. Preciso achar o valor de Q, tá? Para eu achar o valor de Q, eu tenho o valor de P. Vamos achar o valor de P? Porque se eu somar tudo dá 1, tá? Então, ó, P ao quadrado é igual a 0,16. Portanto, P, tirando a raiz, dá 0,4. Por que que eu fiz isso, pessoal? Porque Q vai ser o que faltar para 100%, né? Então, o Q vai ser 0,1. Por que isso? Porque se eu somar os três, tem que dar 1, tá? Isso é a regra, que o 1 seria 100%, ok? Então, agora eu consigo calcular B. O B, então, vai ser a frequência de IB e B. IB e B é Q ao quadrado. Q ao quadrado é 0,1 ao quadrado. Quanto é que dá 0,1 ao quadrado? 0,01. Confere? Confere. Obrigado, Karine. Karine é top. Tá. Preciso fazer 2 QR, tá? Frequência agora de IB izinho. 2 vezes o IB. O IB é o Q, né? O Q é 0,1. Q 0,1 vezes R, que é 0,5, tá? Então, o izinho é 0,5. Frequência de Bzinho. Isso vai dar quanto, por favor? 2 vezes 5, 10. Dá 0,10, isso? Certo? Certo, obrigada. Somando os dois, deu 11%, né? Somando esses dois aqui, deu 0,11, que é igual a 11%, ok? Então, eu tenho 11% de pessoas do grupo B. Então, quantos doadores eu tenho? Eu tenho 11% de B, mais 25% de O. 25% de O, tá? Isso daqui, aqui eu sei, pessoal, é continha demais, eu só não tenho espaço. Isso daqui dá 36%, beleza? Então, alternativa D, alternativa D de dado, tá? Show de bola. E aí, por último, mas não menos importante, eu queria lembrar com vocês probabilidade de condicional, tá? Probabilidade condicional, que é uma coisa que o Enem gosta, e heredograma, né? Então, ó, em um grupo de roedores, a presença de um gene dominante determina indivíduos com pelagem na cor amarela. Entretanto, em homozigose é letal. Então, olha o que ele me falou, que azão é letal, morreu, azinho, então vai ser amarelo,
E azinho vai ser preto. Azinho vai ser preto. Então, essa é a primeira parte da interpretação da tua questão. Aí ele dá, com base nas informações, considere o heredograma. Ele deu a legenda para você e pergunta: qual a probabilidade na próxima ninhada de roedores, que está representado pelos números 7 e 8, nascer uma fêmea de pelagem amarela, representada pelo número 11, tá? Então, vamos lá. O 7 e o 8 aqui, gente, eles são amarelos, azão, o quê? Se eles são amarelos, né, e eles estão vivos, só pode ser azão azinho. Mas, se ele não me falasse nada, eu também saberia que esse é azinho, esse é azinho, então, obrigatoriamente, né, esse daqui tem um azinho, beleza? Mas não existe ninguém amarelo azão, porque o azão morre, ok? E aí ele quer saber a probabilidade de nascer uma fêmea e amarela, e azinho, tá? Então, monta a pergunta e vai lá. Fêmea, meio. O E, o que você faz com o E? Você multiplica, tá? E precisamos fazer o cruzamento. Esse cruzamento eu gosto de fazer para você não errar. Não tenha preguiça na hora da prova, principalmente quando tem gene letal na história, probabilidade condicional, tá? Porque, ó, o que você faz agora? Você mata esse aqui, ó. Esse daqui morreu. Então, ele não vai entrar na tua conta, certo? Então, agora, quantos amarelos você tem? 2, num total de 3, tá? Então, opa. Então, aqui, a gente coloca 2/3, tá? Cortei errado. Corta, vai dar 1/3 aqui, beleza? Então, letra B, 1/3 ou 33%. Show? Então, queridos, olha só, muito cuidado, tá? Pra gente não cair nesse lance de quando morre alguém ou quando você não sabe o genótipo, tá? Então, essa pegadinha é letal, bem isso, tá? Então, eu coloquei alguns outros exercícios lá na lista para vocês. Gente, como eu falo, né? É para a aula durar 1 hora e a pessoa sempre faz de 1h30. Sempre assim, sempre assim. A gente gosta disso quando passa um pouquinho. Ai, que coisa boa. Mas essa é a vantagem do ao vivo, porque se fosse gravada, ia durar 1 hora cravado, né? É Mas verdade. essa é a vantagem do ao vivo, que a gente vai tirando dúvida, vai acrescentando, é muito bom, tá? Aqui tem muita gente da turma da Babi. Esse pessoal gosta de perguntar muito. Ah, coisa boa. É muito bom, gente. Isso faz toda a diferença. Eu não vejo a aula passar, eu não sei vocês, né? Mas para mim, nossa, eu não vejo quando eu vivo no quase 8 horas, né? É isso aí. Deixa eu só desligar a gravação, gente, porque semana passada, só desligar aqui. Parar a gravação.